Nesta semana teremos a nossa terceira dica para monografia e ela se refere à elaboração do sumário. No vídeo de hoje vamos tratar das principais dúvidas e erros na elaboração do sumário da sua monografia. Acredito que se você chegou nessa nossa terceira dica, você já escolheu o seu tema para a monografia, assim como já também elaborou o seu projeto de pesquisa. Acredito também que você já tenha lido um pouco sobre o seu tema e separado uma série de referências, artigos, livros para ler ao longo da sua pesquisa. Então, a etapa que falta antes de você começar efetivamente a escrever a sua monografia é elaborar o sumário da sua monografia, ou o projeto de sumário. Essa é uma etapa de suma importância, porque assim como o projeto, o sumário faz parte do seu planejamento, só que ele é um planejamento mais concreto. Trata-se da forma como você irá organizar as suas ideias ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa. É muito importante que você elabore o sumário antes de iniciar qualquer parte da sua monografia, para que você ordene as suas ideias. Muita gente tem dificuldades e dúvidas na elaboração do sumário e por isso a ajuda do orientador é muito importante. Assim que você fizer um primeiro esboço do seu sumário, apresente ao seu orientador, peça a ajuda dele. Ele certamente vai ter correções ou sugestões para fazer para que suas ideias estejam melhor ordenadas ou que esteja mais completo o seu planejamento de ordenação dessas ideias. Mas como se deve então elaborar o sumário? O sumário, ele é um conjunto daqueles capítulos e subcapítulos que você vai desenvolver ao longo da sua monografia. Ou seja, ele é um resumo da estrutura da sua monografia. E a sua monografia ela é estruturada com uma introdução, capítulos de desenvolvimento e uma conclusão. A maior dificuldade na elaboração do sumário é a definição desses capítulos de desenvolvimento. Como então devemos definir esses capítulos de desenvolvimento? Bom, eu diria que os capítulos de desenvolvimento são as premissas que você precisa desenvolver para a resolução do problema e a resolução do problema propriamente dito. A resolução do problema provavelmente vai ser o último capítulo de desenvolvimento antes da conclusão, ou seja, o seu problema tem que estar resolvido antes da conclusão. A conclusão vai arrematar a resolução do seu problema, vai arrematar a sua pesquisa. Um erro muito comum na definição dos capítulos de desenvolvimento é abrir capítulos muito genéricos, temas muito genéricos que seriam premissas de qualquer manual da matéria sobre a qual você está escrevendo. A sua monografia não é um manual, por isso eu recomendo que você não se baseie em um sumário de manual para a elaboração do seu projeto de sumário. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o tema da sua monografia seja a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, que é inclusive um tema muito atual e muito relevante. É muito comum que o aluno que não leu o suficiente sobre o seu tema ou que concentrou a sua leitura em manuais sobre a matéria escolha como primeiro capítulo temas bastante genéricos, como o conceito de tributo, ou sistema constitucional tributário, ou princípios do direito tributário. Será que abrir um capítulo para tratar de temas tão genéricos é necessário na sua pesquisa? Será que o conceito de tributo, o sistema constitucional tributário ou os princípios do direito tributário são premissas necessárias para eu responder se o ICMS deve ou não compor a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS? Certamente a sua resposta vai ser negativa. A elaboração do sumário é uma atividade de reflexão. Nesse caso do nosso exemplo, você tem que se perguntar o que realmente é importante desenvolver, o que é importante saber, o que é necessário antes de você responder definitivamente se o ICMS deve ou não compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. No caso do nosso exemplo, a gente tem algumas premissas que a gente tem que observar antes de resolver o problema. Por exemplo, uma premissa de suma importância é você saber qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS. Outra premissa de suma importância é você definir a natureza jurídica do ICMS nesse caso. O ICMS é receita, é despesa ou é receita de terceiro? E por fim, com base na resposta a esses questionamentos, você vai responder se o ICMS deve ou não compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Basicamente, com base nessa rápida reflexão, teríamos já aqui 3 capítulos de desenvolvimento. Vamos colocar aqui um projeto de sumário rápido para esse tema do nosso exemplo.
A gente teria primeiro uma introdução, claro. O primeiro capítulo seria a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, e nesse capítulo poderíamos já definir alguns subcapítulos. Poderíamos definir o subcapítulo 1.1 para tratar, por exemplo, da hipótese de incidência do PIS e da COFINS. Poderíamos tratar em um subcapítulo também de receita e faturamento, ou seja, questões mais conceituais. Um outro a gente poderia tratar dos regimes de apuração. E, por fim, a gente trataria dos critérios para a definição da base de cálculo do PIS e da COFINS. No segundo capítulo, a gente abriria a natureza jurídica do ICMS. E aí a gente poderia ter subcapítulos, por exemplo, para tratar da hipótese de incidência do ICMS, para tratar da questão do contribuinte de fato e do contribuinte de direito, que é importante para a resolução desse problema, e também a definição da natureza jurídica do ICMS nesse caso, se ele é uma receita, uma despesa ou uma receita de terceiro. Isso é de suma importância para responder a pergunta que reflete o problema que a gente está tratando aqui no nosso exemplo. Por fim, nós teríamos o terceiro capítulo de desenvolvimento que trataria do tema, a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. E como subcapítulos, poderíamos tratar dos critérios para definição da base de cálculo do PIS e da COFINS e o enquadramento do ICMS nesses critérios, e também tratar da questão jurisprudencial, a análise jurisprudencial, porque também esse é um tema que está em voga na jurisprudência. Também a gente não pode ignorar isso quando a gente trata de um tema tão prático como o que a gente escolheu aqui para o nosso exemplo. Por fim, a nossa conclusão. Claro que esse sumário aqui é só um exemplo, isso não quer dizer que se esse for o seu tema, você tenha que usar um sumário igual a esse. Isso depende muito da sua leitura, da sua pesquisa sobre o assunto. E esse é um sumário preliminar, na verdade ele pode sofrer diversas variações e modificações ao longo da elaboração da pesquisa. Por isso que eu costumo dizer que antes de tudo, nós fazemos um projeto de sumário. Eu acho que o sumário não vai mudar completamente. Claro que não, porque aqui você está definindo as suas premissas e o seu desenvolvimento da pesquisa. Mas ele pode sofrer variações, ele pode ter acréscimos, você pode tirar subtópicos, acrescentar outros subtópicos, a depender do desenvolver da sua pesquisa. Por isso que a gente faz inicialmente um projeto de sumário e não um sumário definitivo. Aqui eu trouxe então para vocês um exemplo para a gente exercitar juntos aqui essa reflexão da elaboração do sumário, e podemos chegar a 3 conclusões básicas sobre a elaboração do sumário. Primeiro, temos que ir direto ao ponto do nosso tema, direto nas premissas que são realmente necessárias. Segundo, temos que evitar capítulos genéricos que não corroboram especificamente para a resposta da nossa pergunta-problema, para a resolução do nosso problema de pesquisa. Então, primeiro temos que ir direto às nossas premissas, direto ao ponto que queremos abordar, e segundo, a gente tem que evitar esses capítulos genéricos que não ajudam a gente a responder a grande pergunta que a gente quer responder com a nossa pesquisa. E, por fim, a elaboração do sumário é um exercício de reflexão. Você tem que estar o tempo todo se perguntando o que realmente é importante tratar na sua pesquisa para a resolução do seu problema. Outra dica que pode ser útil para o seu planejamento é que quando você for elaborando o seu sumário, você faça um breve resumo sobre o que você pensa que irá tratar em cada um dos tópicos do seu sumário. Isso é algo que você deve fazer para você. Não é para o seu orientador e muito menos para constar no seu trabalho, mas apenas para te ajudar a ordenar essas ideias para quando você for realmente começar a escrever, você lembre do que você estava pensando quando você definiu esses tópicos e subtópicos no seu projeto de sumário. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. A gente vai continuar dando dicas para a monografia. Fiquem ligados e não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossos próximos temas e dicas. Se tiverem dúvida, não deixem de comentar aqui embaixo do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!